meu microfone. Olha só, dia 23/7/2013, estamos fazendo aqui a nossa 8ª aula, a última aula do nosso grupo de estudo de junho e julho. Estou aqui com a Bárbara, com a Fernanda, o Alex e o Rafael, a outra galera está chegando e tem a satisfação da gente ter conseguido fazer o curso, de ter chegado até aqui, né? E o caminho aí que a gente vai começar para a gente fazer a avaliação do nosso encontro, fazer a discussão sobre o vídeo passado, que eu fiz o último vídeo do nosso encontro, e a gente ver as perspectivas aí da galera. Bom, é isso. Quem quer comentar o vídeo, esse último que eu fiz? Alex, começa você aí. Comenta você. Opa! Dessa vez foi o que eu vi só uma vez, né, no meio da semana. E aí... Mas é aquilo, né, que a gente estava conversando, que depois acho que do semana retrasada ou da anterior, as coisas fizeram sentido, assim, toda a metodologia que a gente tem que aplicar. O curso também valeu muito para mim, para eu pessoalmente terminar de decidir o que eu queria fazer, que é realmente começar a virar consultor. Eu acho que é difícil colocar em palavras, assim, as coisas que o curso abriu para mim. Mas acho que o sentimento é esse assim, de a partir de agora, tudo que eu vinha planejando fazer tem um rumo certo, assim. O curso me deu isso. E aí eu já estou planejando as coisas que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero chegar. Então é muito bom isso. Beleza, quem quer falar? Fala você, Fernanda. Opa, eu acho que eu comi alguma bola em relação a esse vídeo. Agora que eu vi, eu tinha entendido, eu achava que não tinha vídeo, mas depois eu vejo ele. Ok? Ok. Estou pondo ele aqui, aliás. Então, fala você, Bárbara. 19h30, estamos aqui começando. Entrou um som. Eu não sei se eu vou conseguir falar sobre esse vídeo, porque eu acabei vendo o vídeo 7 e toda a aula 7, tudo junto hoje, então tá tudo na minha cabeça. Não consigo separar. Então, pode falar o que você quiser. Posso falar sobre tudo? Então, não, eu achei muito... Foi claro que ela me tem muito surpreendido a última aula, porque eu acho que ela tinha muito a ver com a minha história também e a minha busca. E que eu acho que é a busca de todos aqui. Mas eu especificamente eu tenho uma busca no sentido de criar organizações, né? Eu acho que vem desde a política, que eu fui de esquerda, depois revi a esquerda, né? Fui trotskista, depois participei de um grupo autonomista que fez a crítica do trotskismo, etc. e tal, e ficou um buraco em aberto em relação às organizações do ponto de vista social. Do ponto de vista das empresas, aí eu tenho a minha experiência pessoal, que eu também nunca me enquadrei nelas, eu sempre achei que elas têm uma série de problemas, né? E que agora, mais recentemente, estão ficando mais visíveis, mais claros, etc. E eu achei muito bom a sua sistematização, sobre esse diagnóstico de como é que as empresas estão vivendo e que elas precisam vislumbrar e ir para frente, né? É claro que tem muita coisa em aberto, mas acho que no último período, juntando com esse trabalho que você fez, ele dá uma boa perspectiva em termos de
para onde as empresas. Então, tem essa metodologia também que dá uma certa luz, porque fica muito difícil de você estabelecer um caminho para as empresas, né? E particularmente na questão da comunicação, eu também acho que a comunicação ela fica super... Oi, Joyce. A comunicação ela fica subordinada a todo esse processo de gestão e governança que precisa ser modificado. Mas, ao mesmo tempo, há essa discussão das redes sociais, ou de como utilizar as redes sociais dentro do trabalho, dentro da rotina diária, vamos dizer, de construção de alguma coisa, né? Seja o que a empresa fizer. E isso ainda eu acho, uma grande interrogação. Mas, profissionalmente e tentar passá-la para as empresas, se for o caso, né? No meu caso, ao contrário do Alex, eu acho que o curso, ele para mim, ele ajudou muito em termos de elaboração, de todo o meu conhecimento anterior, mas não deu muito ruim, pelo contrário, já viu mais ainda leques de possibilidades, né? Mas aí eu tenho a minha característica. E é isso. Depois eu falo um pouco mais sobre essa questão das redes que eu gostaria de falar. Beleza, Rafael, fala você. Bom, né, pô, eu também não lembro do vídeo que você passou, esse último vídeo, eu não consegui achá-lo, inclusive eu estava até comentando com o Alex e com a Fernanda onde é que ele tinha, então, mas aí eu falo de uma maneira geral, dentro daquilo que a gente falou até hoje, né, discutiu dentro do grupo, das aulas, enfim. O que eu acho importante falar é que a gente consegue, dentro das discussões, ainda assim ter pontos que são bastante claros, né, ao longo das aulas, e ao mesmo tempo eles trazem ainda bastante momentos de reflexão, porque assim, por mais que a gente tenha noção de tudo aquilo que foi dito e da clareza das informações passadas, né? Enfim, dentro de tudo que a gente comentou sobre o que é a revolução cognitiva, quais são as transformações, as novas percepções, o que, porquê, onde, como, foi tudo bem claro, porém a gente... eu acho que a grande questão, né, a grande reflexão é como a gente consegue passar isso, né, para as empresas que a gente trabalha, que a gente quer trabalhar, para as pessoas que a gente precisa evangelizar esse assunto, né, construir esse assunto junto com outras pessoas. Esse é o grande dilema, né? Tanto que na última aula, no último grupo, a gente falou sobre essa questão da migração 2.0. E eu digo isso porque, assim como muitos aqui, eu também trabalho nessa área de negócios que eu tenho montado. Na verdade, para mim, eu tenho montado bastante, vamos dizer assim, são negócios dentro de modelos experimentais, eu posso dizer assim. Eu tenho o grupo, né, o Papo de Mídia, que a gente está desenvolvendo grupos de estudos também, vamos desenvolver alguns ciclos de encontros, enfim, para externalizar isso, mas eu também tenho outras coisas que eu tenho feito com o pessoal em parceria para music branding, para planejamento de projetos diversos, né, dentro da área de comunicação. E é legal que, assim, você consegue, né, a gente consegue, como eu disse, a gente consegue
perceber tudo isso que foi dito e como isso foi passado dentro de todos os temas e dentro dessa construção até chegar a essa questão da gestão de espécie 3.0 e tudo, mas a gente percebe que talvez algumas dúvidas, algumas coisas que ficam na nossa cabeça, é muito mais porque a gente pensa agora numa nova etapa. Poxa, agora eu tenho isso já, mas agora eu preciso da outra etapa, que é conseguir colocar essas observações com as pessoas e com as empresas. Esse é o grande desafio, por mais que a gente tenha a clareza das informações passadas. Legal. Joyce, você... Posso falar um pouquinho? Fala, pode falar. Então, assim, uma avaliação, né? Do que foi o que eu senti, né? Assim, de ganhos, né? Depois desses 8 encontros. O que eu mais gostei é que eu acho que eu me qualifiquei, né? Quer dizer, eu falo eu, né? Nós, né? Mas vou falar por mim. Eu qualifiquei principalmente os argumentos, né? Então, assim, os clientes, eles são confusos, né? Cá para nós. E nem todos, aliás, acho que nenhum deles está dentro dessa discussão. Então, é preciso ter argumentos, histórias, em suma. É preciso conversar com eles, colocar conteúdo na conversa, né? E, no fundo é isso, né? Essa coisa da comunicação, gestão e governança, né? E de haver uma hierarquia, né? Gestão, governança, comunicação, governança, gestão, comunicação, ela é real, mas na prática, por exemplo, o pessoal de comunicação, que é o meu caso, não dá muito para esperar, né? Quer dizer, não posso esperar que a empresa tenha uma governança e uma gestão voltadas para esse mundo 2.0 para propor a comunicação para ela, seria inviável. Eu morro e isso não vai acontecer. Então, acho que é tudo meio ao mesmo tempo, né? Tudo vai mudando meio junto, de uma forma até muitas vezes caótica, né? Tem um caos aí, né? E, por exemplo, apesar do meu trabalho ser só um pedacinho, né? Que é o texto, né? O texto do site, o conteúdo para a fanpage, quer dizer, um pedacinho, né? Mas o que esse curso me ajudou muito, e você, naturalmente, e todos os meus colegas, me deu amplidão, quer dizer, fez com que agora, apesar do meu trabalho ser um pedacinho da cadeia, eu consigo vislumbrar, conversar melhor sobre isso, fazer afirmações, né? Afirmações, às vezes muito boas, tipo assim, não, esse mundo morreu, agora é esse outro, né? E as pessoas olham assim, mas em suma, mas agora eu tenho com o que falar, não é só a frase, né, isso acabou e tal, né, nós saímos dessa era, estamos em outra e tal, isso vai acabar, mas há vamos dizer, argumentos, né? Ou seja, o que eu achei maravilhoso nessas nossas noites de terça-feira foi que eu pensei bastante, foi um exercício, acho que todos, né, da gente ficar muito atento e pensar de fato, né? E não apenas ouvir, ou que já sabe, ou que, né, o que já sabe aí concorda com o que já sabe, ou discordar daquilo que não sabe, sei lá, acho que isso foi realmente um exercício de pensamento, né, de ideias. Acho que fomos privilegiados por um momento histórico, né, que teve as manifestações no meio, no segundo ou terceiro encontro nosso, né? Então, tirou, vamos dizer, o que haveria de mais teórico, foi muito concreto. Então, esse foi um feliz acaso, né? Na minha maneira de ver, inclusive, nós não paramos de falar sobre isso, né? Quer dizer, veio coroar isso. Outra coisa interessante que eu percebi
há 15 dias, assim, um número de pessoas pedindo para que os sites sejam transformados, reescritos, e cresceu muitíssimo. Então isso é um espanto, parece que de fato, né, as pessoas disseram, opa, tem alguma coisa aí. Quer dizer, uma vez você falou, acho que no primeiro dia das manifestações, que a gente estava aqui, começando uma terça-feira, você inclusive disse, olha, as redes sociais entraram na pauta, né? E entraram mesmo, né? E quando a gente diz entrar na pauta do país, é cair na boca do povo, né? As pessoas começaram a falar e a perceber isso. Então, um momento interessante, né? Curioso e tal. Mais ou menos isso. Então, assim, nossa, valeu assim, como diz o Adoniran Barbosa, nota 11,5. Legal. Joyce, você agora. Bom, infelizmente, tá dando pra ouvir? Tá. Bom, infelizmente eu perdi 2 encontros, né? Pra mim esse mês foi bem caótico, mas eu realmente, eu acho que foi muito o que contribuiu bastante para entendimento, mesmo perdendo essas 2 aulas. Muito legal ter assistido a sua palestra aqui em São Paulo, porque ela deu uma acrescentada em tudo o que foi colocado durante o curso e tudo mais. Eu não tenho uma formação política familiar, e para mim foi fundamental passar por tudo isso, e como foi colocado agora, né, no meio de uma manifestação, porque ficou muito mais clara essa questão do algoritmo, ficou muito mais clara a questão das tecnologias, e tranquilizou um pouco também o fato de perceber que a gente está numa transição, que não adianta se desesperar com o que está acontecendo agora e querer abraçar o mundo, abraçar todas as informações que estão chegando, ler tudo que está acontecendo, fazer todas as mudanças do dia para a noite, porque a gente não vai conseguir. Isso é um fato. Uma das coisas que para mim foi bem interessante assim, foi essa questão dos 10% da inovação, porque às vezes a gente, dentro da minha empresa, por exemplo, eu fico em pânico, né? Porque não tá conseguindo inovar na velocidade em que a inovação está acontecendo. Mas o fato de saber que dá para fazer aos poucos, que dá para focar em uma coisa e ir trabalhando nesse sentido para que você consiga perceber a coisa acontecendo, é fundamental. Para mim, acho que isso foi um dos grandes pontos, assim. Entender a tecnologia da maneira como eu estou percebendo hoje, a gente fica muito viciado nessa questão da tecnologia sendo só a rede social, sendo só a internet, e perceber a tecnologia com a universalidade que você trouxe para a gente como aprendizado. Assim. Isso para mim foi bem importante. E a gente todo esse conhecimento que a gente está recebendo aqui, toda essa troca de experiências, essa troca de conhecimento de todo mundo mesmo, está ajudando muito o meu trabalho, e ajuda muito a perceber o mundo com uma dimensão mais organizada, você perceber que tem aí um caminho, que há uma possibilidade de trabalhar sem o modelo antigo, esse modelo do leão, que existe um outro caminho aí que a gente está palpando ainda, e não se desesperar mesmo. Eu acho que está sendo muito válido, mas eu acredito que está só começando. Esse daqui é só o primeiro passo para tudo que vem por aí. Beleza. Luiz, fala você. Boa noite a todos, boa noite, né, pô? Boa noite. Entrei até um pouco atrasado aqui, estava aqui até de bobeira, normalmente sou acionado, e quando entrei, quer dizer, já estava rolando, né? Assim, desses 8 encontros, né, quer dizer, hoje é o 8º encontro, eu faltei o primeiro e o terceiro, né? Estava viajando a trabalho, mas eu, como estou assim, cobro muito de mim, eu pude escutar, né, todos esses 2 vídeos que eu deixei de participar, e eu acho assim, realmente
o curso em si, esses encontros, eles contribuíram bastante para agregar assim, conhecimento a uma linha que eu vinha, assim, quer dizer, o que eu venho adotando a partir, né, do conhecimento que eu tenho, né, dessa área que eu já milito, que é a gestão do conhecimento e educação à distância, né? Eu venho lá desde quando a Web 2.0 começou, sabe, início da década passada, né, já trabalho mexendo com isso, né? E aí, nesses últimos tempos, muito mais voltado para essa questão mesmo de redes sociais corporativas, comunidade de prática, que culminou com a minha dissertação de mestrado que eu fiz, né, e defendi no início do ano passado. Acho assim que a gente aprende muito, porque a tua metodologia é uma metodologia muito boa, muito interessante, né, da forma como foi colocado. Quer dizer, os colegas postavam assim, sempre coisas bastante interessantes, né, eu até pouco contribuí, né, eu acho que quase que nada, né, mas algumas pessoas, tipo o Alex, né, enfim, colocavam bastante coisas lá que a gente podia estar agregando a questão do conhecimento, né, e eu acho assim, quer dizer, os teus livros, comprei esses livros que você recomendou logo no início, né, Empresa Conectada, as mídias sociais na organização, comprei antes mesmo do curso começar, aquele livro que, né, sobre uma entrevista que você fez com uma pessoa, que eu nem lembro o nome dele, mas aquele sobre o consumo colaborativo, né, o que é meu é seu, né? Sim. Desde ali, assim, quer dizer, eu acho que é para abrir um pouco mesmo o horizonte, porque a minha cabeça está assim, muito voltada mesmo para essa questão né, de comunidade prática, uma coisa muito fechada, né, comunidade prática nas organizações, que acaba, assim, você, assim, deu diferença, né, acho que até na aula passada andou falando um pouco, para mim é uma coisa muito parecida, quer dizer, eu não consigo ainda ter uma clareza como diferenciar uma rede social corporativa de uma comunidade prática, né. Quer dizer, tem o teórico que eu estudei muito, que é o Tim Wender, né, um americano, tem inclusive os livros dele, inclusive assim, muito bons, né, nessa área, e que eu tenho utilizado muito, né. Então, assim, eu estou vivenciando isso, né, estou, né, implantando uma rede social corporativa com 300 membros dentro de uma instituição, quer dizer, apesar de quem faz a gestão desse projeto é o Ministério da Saúde, onde você tem assim, vários profissionais de várias instituições que participam desse projeto, né? E eu acho que esse curso, assim, ele vem muito agregar. Quer dizer, eu agora quero estar debruçando não só em cima desses livros, como em cima de todas essas minhas anotações que eu fiz. Quer dizer, como é que eu posso, assim, dentro né, do que eu aprendi aqui, que eu posso estar agregando ao que eu acho que já vem fazendo, que eu acho que realmente o Etienne Gand, ele tem, assim, umas sacações bastante interessantes, muito voltadas assim mesmo, para essa questão das comunidades de prática, né? Mas quando você quer abrir, né, com esse horizonte maior aí, que é o que você passa, né, que é uma coisa muito mais ampla, né, aí você tem que realmente buscar informações, enfim, como tem nesses livros, enfim, no próprio curso como esse, né, para poder realmente você tá levando para outras, enfim, para outras finalidades, né, para outros horizontes. Enfim, gostei muito do curso, achei muito legal, e já te sigo aí já há algum tempo, e realmente você está de parabéns. Eu acho que o curso foi assim ótimo e muito bom aí que você está convivendo com essa galera toda. Tá bom? Beleza. Bom, queria falar umas coisas, né? Do que vocês falaram, né? E assim, o que acontece? Eu agora estou dando uma mergulhada mais profunda. Todo o meu esforço da minha tese, quer dizer, na verdade eu posso fazer um ciclo, né? Agora dia 6 estou lançando o livro, está todo mundo convidado, né? E esse livro são 7 anos, né? Do último livro, né? Foi uma marca. Mesmo porque se a gente não for, você não vai mais falar com a gente, não é isso?
pessoal de fora do Rio, eu ainda vou pensar no assunto, mas o pessoal do Rio, com certeza, acabou o assunto. Tem muita gente que vai dançar da minha rede do Facebook agora, depois do dia 6. E então, o que acontece? Acontece o seguinte, nesses 7 anos, eu estudei basicamente os autores ligados à comunicação, história da informação, principalmente, né? E negócios, empresa, implantação de projeto, né? Se você pegar aqui a minha estante, está aqui do meu lado aqui, né? Eu tenho aqui tem um lado aqui que são as revistas que eu compro, né? Que eu assino, que é Harvard Business Review, HSM, e depois eu tenho aqui todos esses livros sobre empresa 2.0, sociedade pós-industrial, história da mídia, né? É uma biblioteca aqui rica de história. Então eu fiz um mergulho mesmo na história, né? E na verdade me especializei no que eu estou chamando de antropologia cognitiva, né? Que acho que até quem sugeriu esse nome foi o Pierre Levy. E fui fundo nisso, né? Então, e aí a partir daí eu pude chegar a várias conclusões do tipo a comparação entre esse movimento que a gente tem hoje, a internet, o movimento da internet e o papel impresso, principalmente isso. Também a tese tem um capítulo inteiro em que eu faço essa comparação. Então, eu acho que o livro que está saindo agora, dia 6, ele esgota um ciclo, né? E ele também esgota, né, porque o primeiro livro ele tinha uma parte 1, que era a parte do cenário, que é mais ou menos parecida, mas com uma mudança muito grande, né? Tem uma coisa da revolução cognitiva, mas se você for ver esse livro de 2007, 2006, era como se eu tivesse assim aqui. Eu me lembro, não sei se vocês conhecem um compositor aqui no Rio, que é o Baia, que em casa quem me trouxe esse cara foi as crianças, né? Meu mais velho principalmente. E passei um tempo enorme aqui só escutando ele e tal. E ele começou com o Raul Seixas, né? Ele era cover do Raul. E depois ele foi fazendo as músicas dele, você via assim que ele foi se afastando, né? Aos poucos. Ele foi se afastando do Raul até construir um repertório dele que lembra o Raul Seixas em algumas coisas, mas de alguma forma ele conseguiu criar um caminho, né? E na verdade, se eu vou pegar o livro de 2006, eu ainda estava muito, muito colado ao Pierre Levy, né? Então assim, era muita proximidade do Pierre Levy, né? Assim, tanto que o livro é dedicado a ele, né? Então, assim, é como se eu tivesse o Baia para o Raul Seixas, Nepô para o Pierre Levy. E tudo bem. E essa é a primeira parte, fiz uma avaliação, e na segunda parte eu faço uma metodologia. E a metodologia de implantação, que mais ou menos é essa aí que o Luiz está falando, né? A interpretação, a metodologia é uma tentativa de implantar conhecimento em rede, né? O nome do livro é esse, né? Nas organizações, criar um setor, implantar um setor específico, ir crescendo, e aos poucos eu tinha a fantasia de que a gente ia conseguir implantar o que a gente chamou de conhecimento em rede na época, né? Então, estou saindo com o livro, a gente é contemporâneo, né? Finalização do curso é contemporâneo ao lançamento do livro, né? Porque o livro, hoje é dia 23, mais 2 semanas ele está sendo lançado, né? Então, o que eu fiz a revisão aí, o que mudou
do livro passado para esse livro, que tem a ver com essas discussões que a gente está fazendo, né, para a gente fechar aqui o conceito geral do curso. A parte 1, que é a parte do cenário, eu fui aprofundando muitas coisas, né? E a coisa assim mais difícil para mim, porque as pessoas, quer dizer, tem uma cena naquele filme Matrix, que eu estou passando nas minhas turmas agora, tem uma cena muito interessante. 2 cenas, né? A primeira cena, ele vai fazendo primeiro ele toma a pílula, e ele percebe que, né, quando ele toma a pílula, que existe Matrix. Então ele cognitivamente, conscientemente, ele percebe Matrix, ele vê Matrix de fora, e então ele vai para a nave, né, do pessoal e tal, e que está fora de Matrix. E tudo bem. Mas olha só que coisa interessante. Olha só, gente, como é que as coisas são interessantes. O pessoal todo que está fora de Matrix, eles sacam que Matrix é um jogo. E eles sacam que Matrix é um conjunto de códigos. Mas, apesar de eles sacarem que é um conjunto de códigos, quando eles estão, né, com o corpo na nave e eles vão intelectualmente voltar para a Matrix, o que é interessante é o seguinte: quando eles vão para a Matrix, se um agente de Matrix atira num dos caras que estão indo para a Matrix, esse cara consegue matar o cara. Quer dizer, apesar de ele cognitivamente compreender que ele não está em Matrix e que aquilo é um código, por que ele morreria? Ele sabe que não está. Quer dizer, então ele não poderia ser afetado por aquele pessoal. Então, quando aparece o Neo, o cara diz que ele é o escolhido. E eu já vi esse filme várias vezes, né? E ele é escolhido por quê? Porque, olha só que interessante, cara. Ele é escolhido porque ele consegue, e aí vem a segunda cena, se vocês quiserem ver o filme de novo, eu recomendo. Aí vem a cena que ele foge dos agentes, o agente encontra ele numa espécie assim de um prédio abandonado, e o cara atira nele, ele recebe as balas, o coração dele para, e ele olha para o sangue e ele vê o sangue, e ele cai no chão morto, né? E aí tem uma cenazinha de amor, que é assim, aquele negócio, a menina dizendo que ama ele, não sei o que, papá. Aí tem assim uma coisa que você pode dizer, que o amor, né, que tal, tudo bem, digamos que tem esse dado aí, né? Mas o mais interessante é que ele renasce. Ele renasce. E quando ele renasce, ele consegue ver os códigos de Matrix dentro de Matrix. E aí o agente vem para brigar com ele. Primeiro eles atiram as balas e ele manda parar as balas e as balas caem no chão. Depois o agente vem lutar com ele, e ele vê que o cara é muito lento para ele, porque ele é muito mais rápido que o agente. E aí você pergunta assim, mas por que ele não morreu e por que ele conseguiu vencer os agentes? E aí vem uma coisa interessante, que aí talvez até tenha a ver com I love you, que a menina diz para ele, né? Ele afetivamente superou a autoridade. Ele afetivamente não reconhece mais o poder de Matrix. Ou seja, existem 2 estágios na percepção da superação de autoridades e de poder. Porque o poder eles estabelecem, obviamente,
do ponto de vista cognitivo, né? Mas ele se estabelece muito mais fortemente do ponto de vista afetivo. E eu tive essa prova em relação a isso, em relação a essa relação com esse mundo novo. Eu tenho uma amiga minha que o filho dela lançou um aplicativo de táxi. Então, assim, ela teria todos os motivos para usar o aplicativo, né? Ela não tem Facebook e tal. Ela é uma pessoa que está bem protegida desse mundo novo. Ou está se protegendo, né? Então, nós fomos tomar café e ela então... E eu perguntei para ela por que ela não usava o aplicativo. E aí a gente começou a conversar, e toda vez que ela colocava uma questão, né? Porque eu não conheço o motorista. Aí eu falava, mas você tem um aplicativo, você tem a foto, você tem as estrelinhas. Aí todos os argumentos dela, né, eram argumentos que não tinham uma lógica para você poder dizer assim, não, realmente esse argumento que você está fazendo tem uma lógica, tem um sentido. Não tinha. O argumento não tinha sentido. E aí nós fomos avançando na discussão aos pouquinhos, né? E eu não estava de maneira nenhuma forçando a barra, só estava querendo entender, né? E argumentar com ela, né? E aí lá pelo meio do caminho ela virou para mim e falou assim, olha, vocês estão me ouvindo? Deu aqui chamada em grupo perdida? Eu estou ouvindo. Tá, tudo bem. Então... Eu também estou escutando. Tá, beleza. Deu certinho. Tá, beleza. É que o Alex caiu. Vamos ver se ele volta. Voltou. Beleza, Alex. Então, se você... Alex, me passa o teu telefone de novo, por favor. Tá, beleza. 051 3026 4289. 3026 4289. Tá, se você começar a cair muito eu te ligo, tá? Tá, beleza. Então, o que acontece? Ela chega para mim e fala assim, olha só, vou falar uma coisa para você. Todos os seus argumentos fazem sentido, mas eu não consigo, afetivamente, eu não consigo acreditar e confiar nesse novo modelo. Olha só que interessante. Então, olha que coisa interessante. A gente está vivendo num momento da história, um momento assim, talvez se alguém perguntasse assim, em que época que você quer viver, eu acho que se eu tivesse assim, uma opção assim, né, eu falasse assim, não, que época que você quer viver? Eu falava, essa época. Nós estamos vivendo, eu estou tendo a oportunidade, vocês imaginam, você estudar isso, né? Você estudar isso, se informar, aqui eu estou há 7 anos estudando isso, e de repente você vê estourar esse movimento todo aí. E você vê todas as coisas acontecendo, e tudo que você estudou, tudo que você intuiu, agora você pode ver e tomar café com uma menina que diz isso para você. Eu não consigo confiar no novo modelo. E aí tem a ver, que é o estudo novo que eu estou fazendo, né, que vai me levar aí para um novo livro, que vai ter a ver com filosofia. Todo o meu estudo agora, todos os meus esforços agora, vão na direção dos filósofos, né? Depois eu vou explicar por quê. Então, o que é interessante, que tem a ver com o filme do Matrix, é o seguinte, e eu escrevi isso, a Joyce até leu e comentou no Facebook, eu escrevi um artigo hoje, que eu digo o seguinte, a sociedade ela se estabelece a partir, isso aí não é uma novidade, do ponto de vista da sociologia, não vou falar nada aqui de novo em relação à sociologia, eu já estou descobrindo alguns autores que falam isso, quer dizer, que o Foucault fala em microfísica do poder, e o Bourdieu fala em capital simbólico. Então o que eles falam? Que as organizações são estruturadas, né,
não estou falando do macro, estou falando do micro, né? Todas as organizações são estruturadas a partir da constituição de micro e pequenas autoridades que vão se formando na sociedade. E essas micro e pequenas autoridades, e as médio autoridades e as macro autoridades, todas elas vão se formando, e que para a gente poder ter uma sociedade, a sociedade tem que aceitar essas autoridades, tem que confiar nessas autoridades, tem que respeitar essas autoridades e, se possível, né, tem que amar essas autoridades, tem que ter um respeito por essas autoridades. Elas têm que acreditar que essas autoridades estão trabalhando para o coletivo, né? Então, aí você tem 1000 estudos sociológicos em relação a isso, você vai ter, isso aí não tem assim, isso é uma coisa humana, né? Que está aí, né? Que você tem filósofos que discutem isso, tudo bem. O que tem de novo nessa história? E aí tem a ver com o Pierre Levy, que inaugura, né, um filósofo muito importante para mim, né, na minha opinião, e eu acho que isso vai ficar cada vez mais evidente conforme os anos forem passando. Cada vez eu acho que a figura do Pierre Levy ele vai ficar mais evidente, né, quanto um cara que em 1999 previu isso que está acontecendo no Brasil, né, que ele percebe isso, né. Então, o Pierre Levy, ele traz, né, e isso tem a ver com a filosofia, né? A filosofia, o filósofo, ele percebe, ele vai trabalhar no nível muito alto, né, em termos de cognição, de abstração, porque ele vai lidar com as questões que são as questões dos tempos. Os filósofos, eles trabalham com os tempos, né? Se existe alguém que trabalha com a macrocognição, são os filósofos, porque o filósofo ele nunca está trabalhando na questão pontual, né? Ele trabalha com o tempo, né? Ele percebe que a maneira, né, que você vai perceber aí na história da filosofia, eu já escrevi isso essa semana também, você vai pegar lá a primeira fase oral da filosofia, né? Foi toda a construção, né, talvez de uma briga entre os deuses gregos, né, aqueles deuses, multideuses, né, vários deuses, né, um conjunto de deuses que podiam organizar a sociedade, para você montar uma estrutura de um Deus único, né, que é o que vai dar a estrutura toda dessa primeira fase da humanidade, que vai até os dias de hoje, né, que é a figura de você ter um líder alfa, né, ter alguém que a representa, né, e aí toda a estrutura do monoteísmo que deu nos reis, que formou tudo isso. Então você já tinha vários teólogos ali, que eram os filósofos da época, né, construindo essa ideia do Deus único, né, você vai ter isso em primeiro, se eu não me engano, o primeiro povo que acaba aceitando um monoteísmo é o povo judeu, né? E quando você diz assim que Moisés desceu e disse que tinha que ser um povo só e tinha que ser um Deus só, não sei o quê, e tudo isso foi construído. Foi um filósofo que estava ali. Não foi Deus que chegou e disse, olha, o cara ficou ali trabalhando e tal, quer dizer. Mas aí como o cara não podia dizer que ele ficou pensando, ele na casa dele, ele falou, não, eu acordei de manhã, aí, veio um anjo, falou no meu ouvido, e aí eu cheguei à conclusão que é um Deus só. Então era meio que, a filosofia era assim, meio que estava trabalhando ali com as vozes, né? As vozes internas eram as vozes externas, né? Tudo vai sendo construído. Depois você tem aí um ciclo grande, né, da filosofia que vem da Grécia, não sei do que vai fechar um ciclo quando chega o papel escrito. Papel manuscrito. O papel manuscrito, ele inaugura ali um questionamento do poder real. Se você vai pegar os filósofos todos, que eles chamam de filosofia moderna, né, que começa, a meu ver, em 1450, que é a filosofia que eu estou chamando de filosofia escrita, impressa, que vai de 1450 até mais ou menos os dias de hoje.
Então esse período todo, né, que a gente viveu aí sob a égide, né, da escrita impressa e depois do aperfeiçoamento do mundo oral com a televisão e o rádio, que é uma continuação do mundo oral, né, é o resgate do mundo oral. O mundo oral vem o rádio e vem a televisão de uma outra maneira, mas eram coisas mais ou menos conhecidas, né? Então, o que é interessante é que o filósofo, ele vai trabalhar com o tempo. Então, a gente está esgotando um ciclo na filosofia, que é o ciclo, todos os filósofos que você vai pegar desde 1450, eles vêm para fazer um fortalecimento do sujeito. Você vai pegar todo mundo que vai dizer, não, vai trabalhar com o fortalecimento do sujeito no primeiro momento, da racionalidade, né? Ou seja, vai questionar o poder, né? A percepção da verdade a partir do divino, do que era transmitido por sei lá, por vozes, né, e anjos, né, e vai começar a trabalhar com a racionalidade, vai começar a construir um modelo, né, para sustentar inclusive toda a necessidade, né, da população que vai aumentando, de você trabalhar com mais precisão nos fenômenos, né? Você vai precisar de usar ferramentas cognitivas mais sofisticadas, né? Então você vai construir a ciência, né? E você vai conseguir um modelo, né, científico, né, para você ir resolvendo os problemas que vão acontecendo. Então você vai ver todos aqueles filósofos ali iniciando esse processo da razão versus a fé, do sujeito versus Deus, e depois vai caminhando ali, e depois você vai construindo a ideia do sujeito subjetivo. Depois tem vários, o Kant, por exemplo, vai trabalhar com essa subjetividade do sujeito, e depois vai depois formar a ideia do Freud do inconsciente, e vai indo, e a gente chega nos dias de hoje. E eu acho que o Pierre Levy, essa é a minha visão, minha leitura, né? E ainda estou aí assumindo claramente, né, que eu estou nas fraldas, nas discussões filosóficas, e acho bom, né, a gente começar um campo novo, né, e assumir que tem que ter humildade, né, para começar, né? Então eu estou assumindo isso. E o Pierre Levy, nas minhas primeiras percepções, ele é o filósofo do novo tempo. Se a gente está falando que a gente tem um novo tempo, toda vez que você diz que tem um novo tempo, você precisa de um filósofo que interpreta esse novo tempo, que antecipa esse novo tempo, que diz que esse novo tempo está por vir, e que percebe determinadas coisas, que essas coisas não fazem sentido com as estruturas de pensamento passado. Então, na verdade, é que as coisas já começam a acontecer de uma maneira muito ainda imperceptíveis para a maioria das pessoas, e ele mergulha a fundo naquelas pequenas pepitas ali, e ele vai dizer, não, isso não está fazendo sentido. E aí ele vai questionar, né, a maneira de pensar do tempo antigo. Então, quando o Pierre Levy introduz a discussão dele, e ele fala que a internet tem que ser comparada com o mundo oral, a passagem do oral para o escrito e do escrito para o digital, e aí eu vou pegar o lado do Pierre Levy, que é todo o lado do Pierre Levy que me levou para a história, e eu diria assim, que é o lado A do Pierre Levy. Então o lado A do Pierre Levy é o lado historiador dele. O lado B do Pierre Levy, que eu não trabalhei tanto, né, é o lado filosófico. Quando o Pierre Levy diz isso não está explícito no livro dele, você não vai ver ele falar explicitamente isso no livro dele. Ele não vai falar. Mas, quando você vai, como eu tenho trabalhado com ele já esses anos todos, e você olha para o livro dele, quando você diz assim, que o ser humano viveu 3 etapas, oral, escrita e digital, e que a gente está entrando numa nova era, no momento que ele fala isso, ele está falando isso a partir de uma percepção, de uma intuição, em que ele recoloca necessariamente, como nenhum outro filósofo colocou, dessa maneira, né, com essa clareza também, eu também já estou aprendendo isso no passado, né? Às vezes você tem um filósofo que todo mundo acha legal, mas ninguém entende o cara direito, né? Porque o cara escrevia difícil. Então não adianta também. E às vezes um cara que não escrevia tão difícil, às vezes tem mais projeção, porque ele conseguia se explicar melhor.
Então tem isso aí na história, né? Acho que Freud é um bom exemplo, né? Até porque o Freud ganhou até prêmios de literatura, né? Pela clareza que ele tinha, né? Então, quando o Pierre Levy fala que o mundo viveu 3 etapas, o Pierre Levy ele entra num conjunto de filósofos que eu estou chamando de filósofos terrenos, em contraponto aos filósofos aéreos. Qual é a divisão entre filósofos aéreos e filósofos terrenos? Os filósofos aéreos, e eu não estou falando absolutamente nada em termos pejorativos, porque os filósofos aéreos, eles tratam de questões que são questões meio subjetivas do ser humano. Então são filósofos que estão mais ligados à questão são filósofos que têm coisas interessantes para pensar um pouco na subjetividade das coisas, né? Então eu não diria assim que eu tenho preferência pelos filósofos aéreos nem pelos terrestres, né? Eu acho que os dois têm coisas interessantes para você pensar, para você refletir. Porém, quando você se dispõe a trabalhar a filosofia, e é o nosso caso, né? Quando você se propõe a trabalhar a filosofia para ir mais pegar a filosofia para desenvolver uma teoria, para desenvolver uma metodologia, não são bons. Os filósofos aéreos, eles não estão por aí. A praia deles é outra. A praia deles é assim, uma coisa assim mais ligada à arte, mais uma coisa mais ligada às coisas assim mais amplas e tal. São coisas assim. Os filósofos terrestres são filósofos que dizem o seguinte: não dá para compreender o ser humano. Isso não é o Pierre Levy. O Pierre Levy está no bolo. O cara diz assim: não dá para você compreender o ser humano viajando na maionese que nesses caras estão fazendo aí, os aéreos. Seriam as cigarras e as formigas, né? Então, aí, formiga, gente, não estou falando. Eu sei que a formiga está meio. Formiga aqui pra gente criou um significado, mas eu estou pedindo para ver um outro significado, né? Daquela peça da Maria Clara Machado, né? Então, os aéreos, eles consideram que o ser humano ele não tem condicionamento. Então todas as análises que esses caras fazem é assim, como se o ser humano estivesse assim, dentro de uma bolha, né, voando assim nas nuvens, né, com os anjinhos e tal, e aí eles vão analisar assim como se fosse assim um ser assim etéreo, assim, sabe? Aí então papá, que é interessante porque você limpa, né, aquela coisa assim mais corporal, né? É o cara da alma, né? Só que os filósofos terrestres vão questionar essa galera e vai dizer o seguinte: você vai pegar, por exemplo, um filósofo terrestre que foi o primeiro que chegou aí assim com mais radicalização em relação a isso, é o Marx, né? Em que ele diz, pô, essa galera aí chamam os filósofos aéreos são chamados de idealistas. Fala assim pro cara assim: meu irmãozinho, você viaja muito na maionese e tal, papá. Então, o Marx é interessante que ele vai introduzir a mesma discussão que o Pierre Levy introduz, que a gente discutiu aqui. O Marx vai colocar o lado animal do ser humano. Ele vai dizer, não dá para você compreender o ser humano sem compreender que o ser humano está incluído dentro da sociedade, incluído dentro de um conjunto da história, incluído dentro de um ambiente econômico, e está dentro, aí no caso do Marx, né, dentro de uma luta de classes, né? Então ele é condicionado por tudo isso. Então eu só consigo, e aí segundo ele, né, eu só consigo entender esse ser humano se eu trabalhar com ele sujo, dentro da lama, ele dentro da lama. Isso me lembra um pouco a poesia do Ferreira Goulart também, né? Que ele diz exatamente, vamos acabar de fazer, que ele é marxista no início lá, né? Vamos deixar de trabalhar com o poema falando dos anjos
e vamos introduzir. Tem um poema dele que ele começa assim: introduzo a palavra diarreia, né? Ele fala assim: introduzo a palavra diarreia. E aí nessa hora que ele introduz a palavra diarreia, ele quer dizer: eu quero sujar o poema, eu quero que o poema venha da vida, né? E aí nessa hora você está trabalhando com esse tipo de filosofia, né? De poesia, que é a filosofia, a poesia ligado ao animal. Quer dizer, então o ser humano não pode ser compreendido sem ser esse ser animal, com as necessidades, não sei do que. E não é só o Marx que vai falar isso, né? Tem outros filósofos que vão trabalhar com a ideia da condicionando pela história. Aquele Wittgenstein trabalha com a ideia da linguagem, né? Que você é preso na sua linguagem. Então ele também vai questionar os idealistas. Ele diz: olha, não adianta você ficar pensando no ser humano, porque você é preso na linguagem. Então olha só que interessante, galera. Todos esses caras, que a gente vai chamar de filósofos terráqueos ou terrestres, ou filósofos do corpo, filósofos animais, esses caras vão dizer em determinados momentos da história que a gente não podia pensar o ser humano sem determinados condicionamentos, né? Materiais, coisas que a gente tinha e que aquilo ali não era visto pelos filósofos passados, mas que aquilo tinha uma relevância para que a gente pudesse entender o ser humano. Então, quando o Pierre Levy introduz a discussão das tecnologias cognitivas, e que ele fala que as tecnologias cognitivas, a chegada de novas tecnologias cognitivas, alteram a sociedade, na verdade ele está dizendo o seguinte: olha, o ser humano não é aquilo que os filósofos falaram no passado. A gente precisa introduzir na filosofia, a gente precisa introduzir, né, no conceito do tempo, né, as mudanças que as tecnologias trazem para o ser humano. O ser humano ele é condicionado pelas tecnologias. Então, para os filósofos, isso não é novidade. A filosofia não vai achar nada de novidade nisso. Ela simplesmente vai dizer: opa, se a gente já disse que a economia influencia, se a gente já disse que a linguagem influencia, né? E a linguagem, imagina, a linguagem é toda construída, né? Se você pegar o Wittgenstein, você vai ver que toda a linguagem ela é construída dentro de você só transmite a linguagem a partir de uma tecnologia, né? Então, talvez você vá ver ali no Wittgenstein, quando ele diz que a linguagem, você tem que entender a linguagem para poder entender o ser humano, você vai ver que na sequência, pela lógica, você vai chegar no Pierre Levy, né? Você vai dizer: bom, se você precisa da linguagem, você não emite linguagem sem que você tenha um suporte, seja a voz, seja o texto, seja a imagem na televisão, seja o rádio, tudo isso tem a ver com isso, né? Então o Pierre Levy, ele introduz, filosoficamente, ele introduz um novo tempo. E esse novo tempo que o Pierre Levy introduz, e eu estou falando dele, mas pode ser que no estudo a gente vai encontrar outros filósofos que falaram mais ou menos parecido, e eu estou começando esse estudo, né? Mas de qualquer maneira é o que eu conheço. E até tem uma coisa interessante, depois se a gente pode falar, eu percebo que eu criei uma nova forma de aprendizado, né? Que é o aprendizado porrada, né? Você vai falando, vai levando porrada e vai aprendendo, né? O aprendizado chute na cara, né? Que você não tem vergonha. A Joyce estava falando: pô, a gente conversando lá, ela falou: teus vídeos, você vai falando, as coisas estão meio assim, meio assado. É meio assim, isso que você sentiu, Joyce, é um pouco essa metodologia do chute na cara, né? Você aprende com chute na cara. Você vai fazendo, sem medo, assumindo que tá bom, e que vai melhorando, né? É uma coisa meio startup, nem chuta, né? Vai chegando. O Paulo chegou aí. Bom, então, oi Paulo. Oi, cheguei, finalmente. Que bom, que bom. Falou, eu tô aqui ouvindo. Vamos esperar. Então, quando a gente tem a chegada de um novo tempo, e a gente tem um filósofo que introduz um novo paradigma filosófico, que é isso que está sendo introduzido, o que a gente está dizendo, né?
Aí tem uma significação, gente, muito grande isso tudo. Porque quando o Pierre Levy coloca essa questão da influência da tecnologia, a gente vai... e aí, tudo que eu percebi dessas histórias da filosofia, a filosofia ela vai brigar com o quê? Ela vai brigar com o modelo estabelecido das autoridades na sociedade. Né? Se você pegar toda a filosofia pós-revolução cognitiva do papel impresso, desse período de 1450 até 1800, todos os filósofos ficaram se esforçando para criar uma cognição, para criar uma narrativa que possibilitasse, olha só, que aí vai voltar para o lance do Matrix, para possibilitar as pessoas se libertarem afetivamente, né, do poder afetivo do líder alfa na sociedade. Foi um trabalho terapêutico que foi sendo construído para as pessoas assumirem que podiam deixar de ter um rei e poderem votar no seu rei e escolher o seu próprio rei. Todo o processo foi um processo que o Neo passou em Matrix, que foi a passagem da percepção cognitiva para a percepção afetiva, de começar a respeitar um novo rei, um novo modelo de autoridade, que foi que essa amiga minha disse no café da manhã. Eu não acredito nesse novo modelo. E qual é o modelo que ela não acredita? Que é o tempo que o Pierre Levy introduz. E qual é a nova autoridade que a gente está falando? Qual é o novo modelo de autoridade que a gente está falando? É você sair de uma inteligência do líder alfa que a gente escolhe, que a gente diz que aquele líder alfa, aquele sujeito que foi construído ao longo dos últimos séculos, né, os filósofos construíram esse sujeito inteligente, racional, que nos guiaria para resolver os nossos problemas, né, os nossos primeiros ministros, os nossos presidentes, os nossos parlamentares, os nossos professores, né, os nossos juízes, todas essas autoridades micro, médias e macros, elas foram construídas baseado no tempo filosófico do sujeito racional, né, que se estrutura e monta uma sociedade baseada nesse modelo. E qual é a chave do livro do Pierre Levy, que tem até um outro livro que ele coloca? Ele vai trabalhar com a inteligência coletiva. Então ele introduz o seguinte: olha, as novas autoridades, a gente vai precisar construir um novo mundo em que o tempo desse novo mundo, as autoridades que serão adoradas nesse novo mundo, que serão escolhidas nesse novo mundo, que serão as peças para que a gente possa operar nesse mundo de 7 bilhões de pessoas, aí sou eu que estou falando isso, né, é a inteligência coletiva. É a liderança rotativa, hiperrotativa, porque essa liderança nossa ela é rotativa, mas ela é uma rotação lenta. A gente acelera o processo de liderança, a gente acelera o processo de rotação das mudanças das autoridades, e a gente introduz como necessidade afetiva para confiar que o mundo vai funcionar, que a gente tem medo que não funcione, a inteligência coletiva. É o novo paradigma filosófico que a gente coloca. E é assim a espécie da terapia que a gente precisa fazer no mundo, que é a terapia de preparar o mundo do ponto de vista racional, que ainda não está preparado, né, para depois preparar afetivamente o mundo, para a gente poder começar a experimentar e vivenciar um novo modelo de gestão, de governança da sociedade, em que sai o sujeito racional, né, bem estruturado dos últimos 400, 500 anos, que levou um período enorme para ser construído, para a gente ir para um novo modelo que a gente está começando agora. Pierre Levy é de 99, que a gente está começando, que é o modelo, né, do tempo filosófico da inteligência coletiva, é o tempo filosófico da tecnologia como um formador, né, ou um conformador da espécie, e a gente passa a perceber que a gente é uma tecnoespécie,
que é a introdução desse novo conceito, que é dentro daquela ideia que eu falei dos filósofos terrenos. Daqueles filósofos terrenos, ele é uma condicionante, não é uma novidade na filosofia. A filosofia, então, vai introduzir esse novo condicionante. Então, é a grande novidade filosófica, é você introduzir a relevância da tecnologia como um condicionante para a gente entender a espécie humana. Bom, é mais ou menos isso. Eu dei um apanhado geral, no fundo, eu falei para vocês, de todo o meu... Vocês iam falar, pô, Nepo vai falar do livro dele que ele está lançando, né? Esse livro que eu estou lançando eu já falei para vocês nesse curso, já dei, né? Agora eu estou começando a falar do novo, né? Do que eu vou fazer daqui para frente. Então eu já estou falando das perspectivas, né? Queria ouvir vocês, o que vocês acham desse papo furado. Paulo depois fala. Alex, fala aí. Opa, pronto, consegui. De novo, né, pô, você insiste em quebrar a cabeça toda hora que você fala. Impressionante. Eu achei demais isso. Eu já vinha pensando nessas coisas até li o teu post hoje falando sobre o lance da... Você chegou a comentar o post, eu vi. E aí eu já vinha vendo você falar sobre a importância da filosofia. A gente falou isso no curso, né? Que ela é a primeira coisa que a gente tem que ver, que tem que analisar, para depois criar a teoria e depois a metodologia. Então mas consegui perceber isso agora, que a importância que o filósofo tem, ele me veio na cabeça lá no início, assim, que os primeiros os guias espirituais das primeiras manadas humanas, eles eram meio filósofos, né, que viam o espiritual e diziam, a gente vai para cá, a gente vai para lá. E hoje a gente chegou na filosofia que tem o racional, que tem a experimentação do mundo para conseguir pegar os pequenos detalhezinhos, assim, entender que aquilo vai mudar o mundo. Eu lembro muito que quando eu fiz meu projeto final na faculdade, eu li o livro do Pierre Levy. Claro que li ele sem base nenhuma para conseguir entender quase nada daquilo, né? Mas agora, lembrando do que eu li e estou relendo ele agora, muita coisa faz sentido, assim, de conseguir perceber essas coisas, as coisas que ele disse no livro lá antes, e que agora eu lendo e lembrando, fazem muito sentido, assim, como é que ninguém percebeu aquilo. Ele já escreveu esse livro já tem um tempo, como é que ninguém conseguiu perceber que ele estava muito correto, e a indústria da música mudou, e ninguém voltou no pé dele e falou, esse cara aqui tá dizendo que isso aconteceu, e para mim, assim, fica de lição para prestar mais atenção na filosofia, cada vez mais, assim. Acho que é um negócio fundamental, a gente olhar tudo que os filósofos estão falando e começar a ver isso, isso faz sentido, não faz sentido, isso tem um caminho que aponta para uma coisa que pode acontecer, que pode mudar tudo, e pensando se as coisas realmente estão acelerando, então muitas mudanças podem vir, e esses filósofos podem dar o caminho para a gente em muito menos tempo do que dariam há 200, 300 anos atrás. Bom, é isso aí. Pode falar também? Não pode não. Deixa eu falar. Né? Fala. Quero aproveitar o gancho aí. Tem uma questão que eu acho que está muito associada a isso que você está trazendo. Hoje eu dei um treinamento aqui na diretoria da Honda, e a gente ficou conversando muito sobre essa questão, até coloquei aí, né, sobre persuasão e convencimento. São duas coisas completamente diferentes. A gente, no começo, eu venho estudando filosofia há pouco tempo, né, meu namorado é filósofo, então estou entrando nesse universo, ele me enche de livros sobre filosofia e eu estou encantada com esse universo.
E eu percebo assim que isso que o Nepô comentou agora sobre essa questão de Deus, né, de sair de vários deuses e vir para um Deus único, e agora a gente está saindo desse universo do etéreo para uma coisa bem mais racional, porque o ser humano ele está mais inteligente, ele está mais focado naquilo que é efetivamente perceptível e como o Nepô colocou mesmo aí, na lama, né? De você analisar e ter uma percepção mais racional mesmo do que está acontecendo efetivamente. E não ficar no mundo do etéreo, no mundo do achismo, no mundo daquilo que você só acredita. Não, hoje tudo tem que ser comprovado, tudo tem que ser analisado e você não é mais persuadido, você é convencido de algo de maneira racional e de maneira convincente mesmo. Você consegue analisar todos os pontos, porque o ser humano ele tem essa possibilidade de estudar e de analisar toda a sua história e de perceber o mundo ao seu redor, não só do seu ponto de vista, mas de conseguir analisar esse mundo ao seu redor do ponto de vista seu e do ponto de vista do outro. E aí, a partir desse momento, você começa a ter a construção de algo que é completamente novo. Eu acho que tudo é embasado nessa questão. Eu estava até assistindo um filme esse final de semana que falava muito sobre isso, que era um documentário de um garoto que ele não conseguia entender e perceber o outro, e por isso ele não tinha capacidade de se comunicar com as pessoas. E a comunicação está muito vinculada a isso, é você conseguir ter essa análise geral de tudo que acontece ao seu redor e tirar as percepções em cima disso. Por isso que a filosofia, acho que ela vai ganhar cada vez mais terreno nesse universo que a gente vem trabalhando. Eu tenho visto muitos filósofos dando entrevista na televisão, no Roda Viva, enfim, eu tenho visto pra caramba o quanto que isso tem crescido e acho que tem um caminho aí maravilhoso e que está muito pautado na racionalidade mesmo das coisas. A gente não vai mais viver desse etéreo, desse simplesmente acreditar. A gente tem que tornar tudo muito mais palpável para que as pessoas possam comprar a ideia. E aí, só para fechar, essa questão dos líderes, a gente vai ter que realmente, dentro desse novo contexto, né, de inteligência coletiva, nenhum líder mais vai se formar simplesmente porque o povo é burro e o povo acredita, né, naquilo porque o cara é incrível, porque o cara é isso. O cara vai ter que ter uma razão muito mais clara para o cara estar no poder. Vai ter que ter uma razão muito mais clara para um líder ser líder dentro de uma empresa ou dentro de uma instituição, seja lá o que for. As pessoas não vão mais seguir outras pessoas simplesmente pelo fato desse cara ser filho de não sei quem. Vão seguir ele porque ele consegue analisar essa inteligência coletiva, ele consegue perceber o mundo ao redor e ele consegue trazer algo mais racional e mais pautado num significado, num objetivo que ajude todo mundo a ver algo melhor naquilo. Nossa. Tá quente, hein? Sei lá. Malhado, fala aí. Bom, tá difícil. Muita coisa para falar, muita coisa para pensar. Muito bom essa história. Eu estava acompanhando um pouco do post que eu já tinha lido, Filosofia 3.0, que você falou sobre essa questão dos filósofos aéreos e filósofos terrenos. E aí você tem um que ele condiciona toda a parte subjetiva, a amplitude maior sobre diversas coisas, e o outro fundamenta o seu raciocínio mais objetivamente, ligado ao homem, e mais metodologicamente. A partir disso, e até você falou aqui no post, tá lá, né, sobre
a questão do Pierre Levy que ele levanta sobre a tecnologia. Cara, é isso. Acho que você começa acho que a tecnologia é o ponto a ser ressaltado para essa revolução, porque, até como a Joyce acabou de dizer, assim, você começa a ter as percepções das coisas que acontecem, né? E não mais se sujeitar e não mais se condicionar a simplesmente as outras ou as singulares informações. Você tem as outras informações surgindo também, ou outras verdades, né? E essas outras verdades, elas aparecem mais. Então, esse é o motivo pelo qual você consegue trabalhar muito mais essa parte do corpo do homem. Você começa a prestar atenção na parte concreta da coisa, concreta da informação, e para conseguir. E aí você vai criando cada vez mais percepção, né? E para refletir sobre os aspectos que são colocados na sua frente, né? Que não são mais 2 ou 3 aspectos, e sim 7, 10, infinitos aspectos diante de acesso, de disponibilidade, de mecanismos, de ferramentas que produzem ou que te condicionam a esses acessos, a essa informação. Então, a partir disso, você consegue, como você disse, né, fazer essa terapia para preparar o mundo racionalmente, ou seja, você constrói o conhecimento por conta dessas inúmeras informações que são disponíveis, que antes não tinham, e que você condicionava, enfim, através de poucas razões, né? Poucos filósofos para seguir, poucos pensadores para seguir. E aí, quando agora você tem inúmeros, e esses inúmeros são esses pequenos líderes, né? Bom, enfim, e pensando sobre isso tudo que já falaram, Alex, Joyce e você, né? Pô, então, para completar, eu acho que o Alex até chegou a discutir com a Joyce aqui mais embaixo nas mensagens, os novos líderes deverão ser capazes de lidar e administrar a inteligência coletiva. Perfeito! Eu acho que é exatamente isso. Assim, você tem essas inúmeras informações, essas pessoas que produzem o conhecimento e têm o conhecimento, e que você precisa dessas novas pessoas que saibam tatear isso, né? Que saibam administrar, gerir essas possibilidades. E aí sim a inteligência coletiva começa a ganhar potência o suficiente para a gente chegar nessa linha de raciocínio, nessas observações que a gente está falando aqui no curso. Legal. Fernanda, fala você. Então, não, achei lindo, bonito, essa coisa que você falou da filosofia, dos filósofos, né? A minha única, não é um reparo, né, mas um incômodo, é que eu sempre penso assim, os filósofos, eles estão no mundo, né? Estão no mundo. Então, por exemplo, eles estão no mundo e no mundo de poder, quer dizer, num mundo desigual. Então, a gente conhece, por exemplo, mais filósofos homens do que mulheres, né? É evidente, né? Se for perguntar, cite aí 3 filósofos mulheres, né? A gente vai saber bem pouco delas, mas elas existem, né? Então,
outra coisa também com a filosofia, você falou muito no Freud, né? Toda vez que você fala no Freud, eu dou uma arrepiada. Eu nunca li o Freud, né, de cara. Mas há uma diluição, por exemplo, né? Porque também tem isso, né? Como é que os filósofos são diluídos, né, com o passar do tempo. E o Freud, por exemplo, ele pelo menos o que falam do Freud, né? Ele fez muito mal, né, às mulheres, aquela história do complexo de castração, né, é algo que, quer dizer, foi muita gente se apropriou disso para na verdade, oprimir, né, oprimir e diminuir, vamos dizer, né, o nosso gênero, né. Aí eu fico pensando também que nós vamos ter, na verdade, tudo no plural, né? Se a gente está entrando numa era plural, nós vamos ter os micro-líderes e tal, e também vamos ter os micro-filósofos, né? Fico pensando assim, tá bom, então hoje não tem mais, estamos caminhando para essa ideia de que não vai haver o grande líder político, né? Então, também estamos caminhando para a ideia de que não vai existir o grande filósofo. Na verdade, talvez não vai existir mais o grande. Aliás, eu estou convencida disso, como grande cineasta, né? Já morreram todos, né? Fellini, Bergman, os grandes cineastas que construíram, Antonioni, que construíram uma cinematografia. Claro que a gente continua tendo cineastas, mas eles não estão construindo cinematografias, né? Estão fazendo filmes, né? E assim também pode dizer dos grandes escritores, né? Eu acho que, não sei, a ideia do filósofo como aquele que tem a lanterna que ilumina o caminho, eu não sei se é bem assim. Quer dizer, claro, o fato de, como você, como o Pierre Levy, serem pessoas que estudam exaustivamente, né, um recorte de questões, sem dúvida nenhuma, isso dá a vocês uma capacidade, vamos dizer, de reflexão, de explanação, de explicação muito maior do que aquele que está só ali, entendeu? Caçando uma coisinha aqui, outra ali. Mas é isso, quer dizer, a filosofia eu acho que é maravilhosa. Por exemplo, quando se fala, outra coisa que sempre me incomodou na filosofia, quando se fala da Grécia, democracia grega, aí eu penso, pô, que democracia foi aquela que tinha, a maior parte da população não votava, os escravos, as mulheres, como assim? Quer dizer, que modelo é esse, né? Ainda não vi, né, eu acho que é uma exaltação para algumas coisas que não correspondem aos fatos, né? Porque não corresponde acho que a grande ideia, que é a ideia da inclusão. Eu continuo achando isso, né? Que a ideia é a ideia da inclusão, né? E, sei lá, o sucesso do Face é esse, né? Você está lá, todo mundo está lá, cadê a hierarquia? Não tem hierarquia, né? Tá certo, se você não postar nada, não vai acontecer nada. Mas se você for ativo, você vai acontecer, né? Em suma, uma coisa que nunca ninguém tinha imaginado, né? Por quê? Porque ela inclui, né? Eu acho que é o grande barato. E antes que alguém pense assim, isso é utopia e tal. É verdade, isso é uma utopia. Mas não é só uma utopia, isso é um grande desejo, né? A gente carrega esse desejo, né? O desejo de todos, né? Que todos estejam no barco, né? No mesmo barco. Mais ou menos isso. Beleza. Luiz, quer falar? Olha, pô, eu acho assim, quer dizer, para onde você está pretendendo caminhar agora, né? Já falou muito em relação a que você está pretendendo trabalhar até pensando no próximo livro, né? Eu acho interessante. Realmente eu tenho uma dificuldade muito grande com essa questão da filosofia, né? Acho que não só eu não, né? Todos realmente que não são da área, né? Eu
eu no início, as leituras que eu fiz, né, do Pierre Levy, e até tive a oportunidade de assistir, inclusive assim, palestra dele em São Paulo, né, ele, assim, não só o Cybercultura, como Inteligência Coletiva, né, são livros que eu tenho, e Árvore de Conhecimento, né, que é um outro livro também que ele fez com Michel Altier. Eu, assim, e esse Michel Altier, ele tinha um representante em São Paulo, que era o Arthur Hipólito, que trabalhava com essa questão das árvores de conhecimento. Foi uma coisa que a gente trabalhei isso durante um determinado tempo. Mas a leitura em si eu tinha uma dificuldade muito grande. Quer dizer, você tem que ler e reler várias vezes para poder entender. Quer dizer, inclusive, alguns colegas aqui até já citaram isso, né? Enfim, acho interessante, né? Acho bastante interessante, mas, assim, tem essa dificuldade, né? Enfim, mas não tem muito o comentar. Acho que eu acho que é um novo caminho teu e, enfim, é isso aí. Bárbara, fala você, deixar o Paulo para o final, que ele chegou depois. Bom, eu acho que você tomou um caminho muito, muito interessante, assim. Eu acho que é por aí realmente que vai se buscar direcionamento, né? Para onde encaminhar as coisas, para onde ir, né? Eu acho que mais do que uma busca de racionalidade, acho que não seria racionalidade, acho que é uma busca de significado. A meu ver, desde a década de 50, está havendo um processo de desconstrução de todo esse período que você falou muito, você, né, falou muito, que vem desde 1450. E eu acho que a ruptura com esse período, a ruptura com o pensamento que moveu esse período, que orientou a humanidade nesse período, ela vem desde a década de 50, rompendo em vários aspectos da vida humana, da vida, da organização humana, da sociedade, etc. Se intensificou muito em 68, na década de 70, que houve uma discussão muito acirrada sobre isso, e depois morreu bastante também nas décadas de 80, 90, etc., que foram décadas meio perdidas. E agora a internet foi um grande fator, e aí eu acho muito interessante essa coisa que você coloca do PRDI, e da tecnologia, da nova tecnologia, que ela levanta de novo, ela coloca meios, recursos para que as pessoas possam ir atrás de um novo significado. Eu acho que o que se trata nesse momento é de buscar um significado, um novo significado para a vida humana, para a organização humana, para as formas de relacionamento humano, de relacionamento com a própria natureza, com o próprio planeta, etc. E esse significado, nos últimos tempos, ele não existiu muito. Eu lembrei muito da última aula que eu não fui, que foi muito colocada essa questão de bom, mas e como é que a gente vai convencer as pessoas, porque as pessoas têm muita resistência para assumir o novo, para assumir a mudança, etc. E tal. E é real. Eu também acho que o grande fator é uma resistência, mas essa resistência ela vem vindo já há muito tempo. Ela é uma resistência porque são quantos anos, 1450 para cá, quantos anos ficou solidificado uma forma de pensar, e agora está se colocando uma forma nova de pensar em todos os aspectos da vida. Ela não é só num aspecto, ela é em todos os aspectos. Então o sujeito ele não quer mudar, ele quer ficar ali naquele mundinho dele, e ele tem medo de mudar. Então, a mudança, ela requer realmente uma construção de novos significados, eu acho que de novos valores. E acho que uma grande resistência são porque
eu também gostei de uma coisa que a Fernanda salientou, que tem muita gente nova que pensa velho. Aliás, eu acho que existe a grande maioria que é gente nova que pensa velho, né? Por exemplo, o cinema, os seriados americanos agora estão começando a tirar sarro do pessoal das startups, que é aquele carinha que gosta que é ultra competitivo, que rouba os códigos, que rouba todo mundo para conseguir chegar no topo, etc. e tal, e aí depois causa mil problemas, né? Então, eu acho que isso é um valor velho, é um valor ultrapassado. Você não pode falar em colaboração se você pensa que subir na vida é subir pisando na cabeça do outro. São coisas conflitantes, são conflitos que têm que ser resolvidos. E eu acho que uma grande questão não é moral, ela é filosófica, realmente. A filosofia vai poder resolver isso, não moral, porque não sei que escolhas vão ter, que escolhas as pessoas vão fazer, não sei se essas escolhas são moralmente boas, vamos dizer, mas são escolhas. E eu acho que é diante disso que a gente está se deparando. E aí a filosofia, eu acho que ela traz muitos elementos muito importantes para a gente conseguir buscar esse significado, né? Ter realmente significado, as coisas fazerem sentido para você. Eu acho que também a gente falou um pouco dessa questão de persuasão e convencimento. Você se convence quando bate em você alguma coisa. O que o outro está te dizendo está batendo em você. Senão você não vai se convencer, né? Agora, muita gente é persuadida, né? Milhões de pessoas são persuadidas por, enfim, vamos na onda, né? A coisa do rebanho, o rebanho vai indo e tal, e tanto em frente. Agora, em relação eu queria falar uma outra coisa também em relação à diversidade nisso. Eu acho que o que está se colocando como novo é muito diverso, é muito diferente, é o diferente. É aceitar o diferente, coisa que não faz parte do repertório anterior e antigo, né? Toda a filosofia grega, toda a estética grega, é tudo muito estigmatizado. E esse novo, sem referência, também não nos coloca categorias, é muito fora de categorias. Eu acho que ele não necessariamente, por exemplo, não são só micro-líderes, pode ser que surja algum líder de maior expressão, ou os líderes acham que tem importância diferente, pode ser um líder com muita importância e outro com menos, cada um, sei lá, eu acho que a questão do novo, e que eu espero que a filosofia ajude, é justamente dar um pouco de forma a essas diferenças todas que estão surgindo e que têm que ser assimiladas. Beleza, Paulo, fala você agora. Boa noite. Bastante coisa. Cheguei tem 15 minutos e caramba, já fui assim, atropelado por um monte de coisa. Eu tinha tudo pronto para falar sobre o pedaço do discurso que eu peguei do Nepô e o que a Joyce estava falando, escrevendo aqui, o que ela falou e mais o que ela escreveu aqui embaixo. Aí a Bárbara veio com uma monte de coisa nova. Bom, então eu vou tentar separar as coisas. Primeiro falar um pouco sobre essa parte que a Bárbara está falando, começando pela questão da resistência, já que eu creio que nas últimas aulas eu tenho batido muito nessa tecla da resistência. As pessoas resistem. Eu acho que essa resistência toda está agarrada a uma coisa que está sendo aniquilada, é uma palavra pesada, mas pelo menos deixada definitivamente de lado, né, nesse ponto de mudança em que a gente está hoje em dia, que é o ego. As pessoas ainda têm muita resistência a não ter razão, a não
serem as donas da razão e da verdade, não terem a última palavra. Não, eu que decidi, eu que falei, eu que dei a ideia, foi de mim que isso nasceu. Eu hoje estava numa reunião em que, era muita gente, velho, eram umas 20 pessoas. Dessas 20, 16 eram políticas, se não eleitos, secretários, etc. e tal. E os outros 4, incluindo mim, não tinham nenhuma relação política na questão. Não era uma discussão de dinheiro, era uma discussão de condição, de avanço, etc. e tal. Quer dizer, não significava investir ou não investir, deixar de desviar ou não deixar de desviar, não falando mal da prefeitura, mas pela condição política que a gente vive, né? Era uma discussão quase filosófica sobre vamos trabalhar em prol ou não, é esse o caminho ou não. E eu percebi que claramente existiam 2 bandas. Uma que estava interessada em fazer a coisa funcionar e outra que estava interessada em ser a dona da ideia. Independente que a ideia não estava nascendo de nenhuma das duas, estava nascendo de 2 pessoas, eu e uma outra pessoa que não tinha nada a ver com nenhuma das 2 bandas, estavam ali para apresentar a ideia. E eu me assustei quando eu vi que toda a face política estava do lado do não, vamos fazer essa parada funcionar independente de quem é a ideia, independente de tudo. Isso deu um nó na minha cabeça de tarde, eu que odeio o político. E quem me segue, quem vê a timeline, vê que eu ando absurdamente arrebatado pela situação em que a gente está vivendo, política, principalmente no Rio de Janeiro. Então eu creio que a resistência está muito ligada a essa quebrada do ego, a tirar o ego da pasta, coisa que pouca gente faz. Enquanto não se tirar o ego da pasta, a resistência está ali junto com ele, porque em algum momento todo mundo, não, mas eu não vou fazer isso não, porque as coisas funcionavam muito bem antes de eu aceitar essa mudança. Então, misturando as coisas, eu acho que a gente está num momento em que as lideranças estão mudando. Eu ouvi um pedaço do Nepô falando dos líderes alfa, e eu vejo como umas lideranças que têm uma preocupação individual. Eles têm um foco primário individual que faz com que eles tenham ascensão sobre os outros. E a gente parte agora para um momento em que os líderes serão absolutamente coletivos. Por isso eles não serão grandes líderes. Eles têm o pensamento primário do coletivo, do isso funcionar para todo mundo, isso ser o melhor para todos. Não, será que esse melhor para todos vai ser melhor para mim? Não, o melhor para mim não é bem o melhor para todos. Então vamos refazer essa história. Eu acho que não. A gente vai passar para essas lideranças. E deve ser um processo bem complexo mesmo. Mas acredito que as novas lideranças são essas, sem nenhum ego, quer dizer, sem nenhuma preocupação individual. Porque se ele fizer bem ao grupo, ele está fazendo bem a ele também, porque ele é parte do grupo. É um líder mais múltiplo, em que não tem nenhum medo e nenhuma resistência, em abrir mão dessa liderança para outro, porque sabe que nesse momento a liderança do outro vai ser melhor para o grupo. Mas isso vai ser muito complicado. E só para tocar mais num pontinho, uma coisa que eu estava falando aqui embaixo com a Joyce, a questão da grande aproximação que a gente tem ultimamente, nos últimos anos, do racional com o emotivo. Quando eu era menor, quando eu estava estudando, eram coisas distintas. Ou você tem emoção, ou você tem a razão. Emoção acaba com a razão. Você não consegue ser racional sendo emotivo. Hoje em dia, você tem a emoção de perceber a razão daquilo. Você se emociona por aquilo ser uma coisa absolutamente correta, absolutamente cientificamente provada como sendo o melhor caminho, isso tudo. Sei lá. Isso aí. Cheguei tarde. Bom, vou falar só 5 minutos para depois vocês darem um recado final. A discussão que eu acho assim interessante,
que é assim, a minha percepção, e aí talvez respondendo um pouco ao Luiz, nessa dificuldade da gente ver filosofia, eu fiz uma digressão aqui, mas digo o seguinte: quanto mais do alto você conseguir ver a montanha, e quanto mais a capacidade de ver o tempo que as coisas têm e as dificuldades que as pessoas têm, talvez seja mais fácil pensar na metodologia, né? Porque talvez... porque se você parar para pensar, o tempo da chegada do papel impresso para a gente fazer a Revolução Francesa foram 350 anos, né? E a primeira, digamos, revolta que aconteceu muito forte depois do papel impresso foi 50 anos depois, com a chegada da Reforma Protestante. Depois você teve na Inglaterra a Revolução Inglesa, que foi 1640. Então as coisas demoraram um certo tempo, né? Me parece que a coisa não vai ser do mesmo jeito, né? Então, sei lá como é que a gente vai... Por isso que essa ideia dos 10% é interessante, né? Porque você daria vazão, né? Criar ilhas, né? Eu tive uma história muito interessante, não sei se vocês viram essa história nos Estados Unidos. Os caras criaram uns navios e fizeram nos navios os países. E aí naquele navio, naquele país, o nego faz tudo diferente, sabe? Talvez seja talvez pinte assim umas histórias como essa, sabe? As pessoas entrarem numa assim bom, eu vou pro meio do Mato Grosso e vou lá dentro do Mato Grosso criar uma cidade, e lá na cidade vai ser tudo 2.0, e o resto, e vamos cercar a cidade, coisa meio assim, porque vai ser tão discrepante assim a vida que as pessoas vão querer levar para a vida que existe, né? E é tão incompatível, né? Então subir assim ao alto o mais possível para a gente poder ajudar, né? Poder entender e até poder ver, né? Hoje eu percebo muito assim essa importância de você poder experimentar, né? Essa coisa que a Bárbara falou do significado, que as pessoas estão procurando significado, tem uma coisa que é a seguinte: a sociedade, ela é aquilo que a sociedade é as autoridades que a gente aceita e colocou lá e as autoridades que nos representam. Então eu acho assim, o que existe hoje são autoridades, celebridades vazias. No meu artigo de hoje eu falo assim, o Moisés subiu lá no alto lá da montanha, né? Que vamos supor que ele era um filósofo, né? Mas aí ele não tinha condição de sair de lá dizendo, eu vi aqui, cheguei a algumas conclusões, estava lá na montanha pensando e tal, cheguei a essas conclusões. E aí ele falou, se ele chegasse lá e falasse isso, né? Pô, meu irmão, vai dormir, cara, sabe? O pessoal não tinha cabeça para ficar discutindo e tal. Ele falou, não, tive umas vozes e tal, e veio os 10 mandamentos. Então, pô, é óbvio que o cara sentou lá, escreveu, e ele ouviu as vozes, mas as vozes são eles, né, falando, né? A ideia de que ele ouviu as vozes, né? As vozes que ele ouviu eram a voz dele, né? E ele então escreveu aquilo tudo e desceu da montanha dizendo que foi Deus, né? E aí vieram lá os 10 mandamentos, foi ele, foi alguém que falou com ele, ou eles chegaram à conclusão, e aí ele precisou dizer que era Deus, né? Então, beleza. Então Deus escreveu os 10 mandamentos e aí a coisa foi, né? Então, o significado é a construção de novas autoridades, né? A base de um mundo e da procura de novos significados passa pela nova representação, né? Então tem um caminho longo aí para a gente percorrer, e ele não é um caminho cognitivo, ele é um caminho afetivo, né? A nova geração, e eu acho que isso tem a ver com a revolução cognitiva, ela já está afetivamente pronta para viver um novo modelo de autoridade, porque eles já aprenderam isso no modelo que eles têm hoje, né, no Facebook e tal. O problema principal é que eles não são, né? Eles não estão nas estruturas, né? E aí, de certa forma, como as pessoas vão morrer, né? Então, teria que pensar aí, né? Porque o pessoal mais novo vai sobreviver, e esse pessoal que hoje está agarrado aí no passado aí, mais uns 30 anos aí, acabou, né? Assim,
possibilidade deles influírem em alguma coisa, né? Esse pessoal aí de 50, 40, né? Aí já está encostado, né? Então, não sei. Teria que pensar um pouco. E essa coisa que a Fernanda falou da democracia grega, né? Tem que tudo botar num contexto, né? Você vê que não existia possibilidade naquele período de se imaginar algo diferente de escravos, né? Então, você não pode comparar a Grécia com outros países, né? Todos eram escravos, né? Todos eram escravagistas, né? Então, entre todos os países do mundo escravagistas, a Grécia foi o primeiro que introduziu uma gestão da Casa Grande, né? Democrática, né? Não existia essa discussão de não ter escravo. Escravo era uma coisa assim, óbvio, sabe? Era óbvio. Isso aí vem até agora, né? Até o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão, né? 1800 não sei, acho que foi por volta ali de final do última década, né? De 1800 ali, né? Então, você vê que, acho que foi 79, né? Se eu não me engano, a Lei Áurea, né? Agora tem que fazer aqui um refresh aqui. Mas, de qualquer forma, você vê que estamos falando da Grécia, né? E a gente vem até a escravidão no Brasil, a Grécia que é antes de Cristo, né? Então você vê que são 800 anos depois, ainda tinha escravo. Então você vê que foi avançado, como foi avançado em ter um país democrata, que depois nego invadiu e acabou com aquilo tudo naquela época. Você vê que todos os iluministas e todo o movimento filosófico pós 1450 foi todo um resgate da Grécia, né? Eles foram nos textos, pegaram, revisaram, traduziram e redescobriram para poder beber daquela fonte ali e jogar isso como perspectiva para montar o modelo da Revolução Francesa. Na verdade, eles não inventaram a democracia, né? Eles fizeram um refresh na democracia grega, né? Tem vários autores ali, né? Resgataram aquele povo todo e disseram, não, vamos repetir o que aconteceu na Grécia aqui agora com outra perspectiva e tal. Então, no fundo, a democracia que a gente está falando hoje é filha da Grécia, né? E aí, obviamente, com as contradições que naquela época tinha, né? Mas se a gente comparar a Grécia com os outros países, ela era um país muito progressista, né? Apesar de tudo, né? Então a gente não pode olhar a história com os olhos que a gente tem hoje, né? É a mesma coisa da gente tentar contextualizar pessoas naquela época lá da guerra, né? Ah, eu não faria isso, eu não faria aquilo outro, ou contextualizar as pessoas, né, na violência lá da Revolução Francesa, né? E aí a gente dizer, não, naquela época o pessoal foi muito violento, mas também foi uma reação, né, à violência dos reis, né, e do abuso que eles faziam na população, né? Então o nego reagiu, né? Bom, gente, queria que todo mundo desse aí o seu Twitter final no nosso curso. Foi para mim um prazer ter vocês, assim, foi primeiro a confiança, né, de fazer um curso tão diferente, né, pelo Skype, né, pelo modelo que a gente constrói, um curso também que não é um curso que vocês vão sair daqui com aprendizados muito práticos, né, apesar de que eu acho que construir uma visão de futuro talvez seja a coisa mais prática, né, que vocês possam ter, né, e talvez a coisa mais econômica, né, de médio e longo prazo, né, porque vocês vão tomar decisões aí que certamente, pelo menos, vão ser mais baratas, né, porque vocês vão perceber aonde vocês não devem ir, né, e aí isso já é uma grande economia, né. Mas eu queria ouvir vocês aí, um Twitter rápido, né, final para a gente poder fechar, né? O que vocês sentiram desse período todo e desse nosso último encontro aí.
Qual seria aí o último Twitter? Alex, começa você. Tô ouvindo agora. Não, tá muito baixo. Tá baixo, mas estou ouvindo. Tá. Não, melhorou. Ah, tá bom. Eu só consigo resumir numa frase, é complicado, mas eu acho que é caminho. Acho que esse curso foi, além da pílula definitiva, foi o caminho, assim, um caminho claro para confirmar o que eu tinha uma intuição do que eu queria. Beleza, Joyce. Oi. A única coisa que eu tenho para dizer, verdade, eu quero saber se esse papo continua, tem algum lugar para ex-alunos? Ou eu vou ter que fazer o curso de novo para continuar essa conversa? Tem lá o grupo, né, no Facebook, né? Pra gente continuar trocando aí as coisas, né? Tem aquele grupo dos ex-alunos, vou botar todo mundo lá. Aham. Que é uma galera que já tem, não sei se até tão mesmo, né? Mas não tem nada assim ainda. Pode ser que pensar alguma coisa aí mais para frente de pegar os ex-alunos, se eles tivessem vontade, né, de formar em vez de fazer uma coisa tão grande assim, marcar uma vez por mês assim para reencontro. Vamos ver, vamos pensar uma coisa desse tipo. Eu acho que tem que ter, a minha grande questão assim, acho que tem que ter continuidade, sabe? Acho que foi um grupo muito legal, né? Vários aprendizados aí, mas você vê que a nossa cabeça não para, né? Quanto mais a gente pulsa, mais coisa acontece. E eu só tenho a agradecer, né, pela oportunidade. E assim, a gente vai continuar nessa loucura aí e tentando perceber tudo que está ao redor, fazendo mudança. E é muito legal se a gente conseguir continuar trocando figurinha. Maravilha. Malhado, fala. Oi. Qual é o seu Twitter? É um Twitter geral ou um Twitter geral, à vontade. Eu tava tentando escrever dois aqui, um para hoje e um para no geral, assim, vamos ver. O de hoje seria assim, perfil do novo filósofo. Falar do alto, mas saber que tem gente todo mundo está anotando lá embaixo. E um perfil, um tweet geral seria nova gestão, tecnologia para refletir, grande população para gerir. Eu gostaria também de agradecer a oportunidade. Nossa, é um privilégio enorme estar com todos aqui, Paulo, Alex, a Joyce, Luiz, o Fernando que não está aqui hoje com a gente, né, que também, fala bastante, tem boas colocações também, Fernanda, Bárbara, agradecendo todo mundo aí, e quem, não sei se eu esqueci de mais alguém, valeu a presença, valeu tudo. Valeu. Luiz, fala você. O que eu quero realmente assim, é agradecer esse convívio, né, ter essa oportunidade de ter, né, estado aqui com você e com todo o grupo, né? Eu acho que no trabalho desse coletivo a gente só tem a ganhar, né? Porque a gente a oportunidade onde todos falam, então a gente tem essa oportunidade realmente, né, de aprender muito. Enfim, acho que o modelo, né, foi bastante interessante. Enfim, só agradecer. E aproveitar para te perguntar, assim, a minha agenda está bloqueada nas 2 próximas terça-feiras, né? Quer dizer, no dia 6 você está dizendo que vai penalizar quem não for lá no livro, né? No lançamento do livro. A minha agenda já bloqueei para esse dia. Mas semana que vem houve assim Isso, vamos fazer. Vamos fazer. Uma possibilidade da gente tomar um chopp, quem está aqui no Rio. Isso. Encontrar, né? Vamos fazer. Vamos combinar no grupo do Facebook. Tá bom. Falou. Fernanda, fala.
Bom, eu também agradecer a oportunidade, eu gostei muito, aprendi bastante, estou aprendendo, achei o grupo bárbaro, tem a Bárbara, né, no grupo bárbaro, e, em suma, ela também ficou assim, lamentando que acabamos, fico esperando de repente uma segunda ideia, né. É uma pena que não tem, ninguém fica de dependência, né, desse grupo, então não dá para, sei lá, de repente é isso aí, continuar colocando umas coisas, a gente continuar conversando pelo grupo no Face, né, e não perder o contato, né, essas coisas todas, né, e pronto, e aí não vai dar para ir no shopping, né, porque eu tô aqui, né, São Paulo, não vou ao Rio, então, bom chopp para vocês e é isso. Super obrigado, gostei muito. Obrigado, Fernando. Fala, Paulo. Bom, claro, tem que agradecer a oportunidade com o Nepô, a oportunidade com um grupo dessa envergadura. Foi muito bom, muito legal, também aprendi muito, quer dizer, eu não sei nem se aprendi, mas vou continuar aprendendo, entendeu? Espero que a gente tenha um encontro semana que vem, tem esse shopping aqui no Rio, a gente pode fazer um hangout com o pessoal de São Paulo, marcar um shopping aqui, um shopping lá, todo mundo se encontra numa conexão só. A pessoa de São Paulo podia marcar um shopping também. Vocês estão aí de... boa ideia. Pois é, aí fica mais fácil, porque uma conexão só, um ponto lá, um ponto cá, vai ficar show de bola, vai funcionar geral. E depois no dia 6 a gente repete o show aqui no Rio. O pessoal de São Paulo, se não vier, já sabe, né? Tá todo mundo cortado. A tuitada é simples, cara. Hashtag fantástico, hashtag privilégio. E eu proponho a hashtag Nepô para cada vez que a gente deparar com algum assunto, com algum posicionamento, seja Twitter, Facebook, qualquer coisa, que nos remeta a isso tudo que a gente aprendeu aqui. Valeu. Bárbara. Oi, concordo com o Paulo. Eu achei muito bom, eu também gostei muito disso, gostei muito de conhecê-los e sinto a mesma coisa, assim, gostaria de ter uma continuidade, gostaria de aprofundar, inclusive, esse relacionamento que se esboçou aqui, né? Eu acho que tem muita coisa para trocar, a gente está falando de inteligência coletiva, então vamos exercitá-lo, acho que esse é meu recado. E um beijo para todos. Bom, galera, agradecer mesmo, pessoal. Achei que foi muito bom. Talvez eu possa pensar, seja mais viável fazer assim, tipo tirar um dia da semana, sei lá, segunda, quinta, alguma coisa assim, o primeiro dia do mês, e aí ter pessoas dos grupos, né, que possam se reunir nesse dia para discutir. Vou pensar, vou modelar, conversar com vocês, sugerir. Amanhã, na terça-feira, vou combinar pelo Facebook, vamos combinar um shopping aqui no Rio. Essa ideia de vocês fazerem um shopping em São Paulo seria boa também, que a gente arranja um lugar, faz um laptop e a gente fica ali curtindo. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado, boa noite e vamos continuar juntos aí. Valeu, gente. Valeu, Nepô. Valeu a todo mundo aí. Falou, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.